Vamos orar? Aba, obrigada. Obrigada por mais essa manhã, obrigada por mais um dia, obrigada pelas nossas vidas. Obrigada pela oportunidade que nós temos de estar aqui de pé, com saúde, conscientes, lúcidas, cheias de força para poder fazermos tudo aquilo que é necessário para o nosso movimento como corpo. Quero te agradecer. Obrigada, Senhor. Obrigado porque se temos vida, se temos força sobre o nosso corpo, se temos saúde, é porque a Tua graça se renovou sobre nós. Muito obrigada. Obrigada, Senhor. Nós queremos te agradecer pelo pão de cada dia, te agradecer pela nossa vida, pela saúde, pela família, te agradecer pelo privilégio de termos a Tua palavra. Obrigada, Senhor, muito obrigada, porque hoje nós temos uma palavra, não só como um livro, mas temos uma palavra revelada, a qual nós andamos por ela, nos movemos por ela. Quero te agradecer, Senhor, porque eu ando sobre uma palavra. Eu ando debaixo de um envio, então eu te agradeço, Pai. Nós também queremos nessa manhã te pedir, nos ajuda a permanecer no caminho, nos ajuda a ficarmos firmes, focados, Senhor, somente no propósito, naquilo que o Senhor já nos revelou, naquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas, que nós não venhamos nos distrair ou nos corromper na jornada, diante de tantas coisas que vêm, Pai, nas nossas vidas, diante de tantas situações que acontecem nos relacionamentos que nós nos envolvemos ao longo da nossa história, ao longo da nossa jornada, que nós venhamos ficar focados somente no propósito, somente naquilo que o Senhor já nos revelou, somente naquilo que o Senhor já nos incluiu para a missão. Pai, eu quero te pedir que nada venha nos roubar, nos ajude para que nada nos roube, para que nada nos tire desse foco, que os nossos olhos estejam focados no Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos somente às palavras que já foram liberadas sobre nós, que essa palavra arda dentro de nós, que essa palavra queime dentro de nós, e que a gente, com muita coragem, com ousadia, com muita determinação, a gente venha permanecer, independente das adversidades, independente dos ataques, independente das perseguições, independente das mentiras, independente das perdas, independente de decepções, independente de ofensas, independente que nós venhamos olhar somente para o Senhor, independente, Pai, daquilo que nós venhamos receber como presente, ou como recompensa, ou independente de que forma seja o que nós vamos receber, qual seja o motivo, nós queremos ter sabedoria, assim como Axa teve. Coragem, nós queremos ter discernimento para que a gente possa dar a volta, em nome de Jesus. Fica conosco, Espírito da verdade, Espírito de revelação, Espírito de profecia, vem sobre nós. Aumenta o nosso nível de conhecimento, aumenta o nosso nível de revelação, aumenta o nosso nível de conhecimento, aumenta o nosso nível de sabedoria, aumenta o nosso nível. Nós nesse momento nos debruçamos aqui para te dizer que nós queremos mais de ti. Existe dentro de mim, existe dentro de nós que aqui estamos uma fome, uma sede de entender o nosso tempo, de compreender o que nós estamos vivendo para que a gente saiba de que modo fazer a partir da tua palavra, a partir dos exemplos, das experiências, todas elas registradas nesse livro que é hoje o livro, nosso manual de vida, o nosso livro vivo, aquele que hoje é uma pessoa e que nos comunica a verdade da eternidade, mas também dos nossos dias. Então nós te pedimos, Abba, derrama sobre nós esse Espírito, para que a gente venha perceber cada detalhe de cada história onde essas mulheres viveram e passaram momentos que era o momento final, não tinha mais o que se fazer, mas o Senhor sempre dava um escape, sempre deu uma estratégia, sempre deu um livramento, sempre enviou o suprimento. Meu Deus, sempre enviou o livramento, sempre cercou elas de graça, mesmo ainda a tua graça não sendo revelada. Então eu quero te pedir que o Senhor derrame sobre nós
derrama sobre nós. Nos concede hoje o espírito de sabedoria e de conhecimento. Nos concede hoje, Senhor, o espírito de revelação, o espírito da profecia que habita dentro de nós. Que você venha estar vivo, que você venha estar ardendo dentro de nós e que a sua manifestação seja visível primeiro, perceptível primeiro, apalpável e para nós, para mim, que esse espírito seja assim, tão vivo quanto eu estou aqui hoje. Em nome de Jesus. Abba, colocamos nas tuas mãos a nossa vida. Nossa vida é tua, minha vida é tua. Eu te dou a minha vida, Abba. Te dou os meus dias, te dou os melhores dos meus dias e os piores também, toda a minha vida. Eu te dou. Eu quero te entregar tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu possa vir a ter um dia, eu quero te entregar. Que com o meu viver, que com o meu modo de viver, Jesus, o Senhor seja glorificado. O Senhor seja glorificado. Que eu possa ser luz, que eu possa ser sal, onde eu for enviada por ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Guarda, protege, abençoa nesse dia meu marido, os meus filhos, a minha neta. Abençoa os meus pais, que a tua bênção recaia sobre eles e que eles possam ter um encontro verdadeiro com o Senhor e que eles ressuscitem, que eles possam ressuscitar para ti. É o que eu te peço. Assim eu coloco também nas tuas mãos a vida das minhas irmãs, dos meus sobrinhos, Pai, da minha parentela. Alcança, Senhor, a extensão da minha família. Alcança os meus parentes, os meus irmãos, meu irmão, as minhas irmãs. Alcança, Senhor, todos os meus sobrinhos. Alcança. Eu quero te pedir que o Senhor transforme a história da minha parentela e da minha família. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus! Olha, já chegou o povo aí. A gente vai falar hoje sobre Axia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Josué. Josué capítulo 15. É onde está a nossa base hoje. Onde fala a história de Axa. Axa, uma jovem, né? Porque ela era uma jovem ainda. Filha de Caleb. Que foi prometida em casamento para um homem que fosse corajoso. Esse Caleb, vai chegando aí, ó, vai chegando. A gente tá chegando aqui em Josué capítulo 15, a gente vai ler do versículo 13 ao versículo 19, é onde está a base pra gente falar sobre Axa. Se você quiser anotar por efeito de, assim, de conhecimento mesmo, porque a gente tá num estudo devocional, né? A gente está num estudo sobre as mulheres da Bíblia. E hoje a gente está falando especificamente de Axa. A gente não vai entrar e se aprofundar na história ali das pessoas que envolvem a história dela. A gente diria os figurantes. Ela é protagonista. Aqui no nosso estudo devocional, quem protagoniza é a mulher. Semana passada, na sexta-feira, a gente falou sobre Sifra e Puá. Então era elas que estavam protagonizando, não era o faraó não, ele era só o figurante. E hoje aqui a gente vai falar sobre Axa, tá bom? A gente vai falar sobre Axa, e Axa era filha de Caleb, aquele mesmo Caleb que foi um dos espias. Foi um dos espias que entraram com Josué e mais 10 lá na terra para espiar a terra, né? Lembra lá em Terra Prometida, lá em Jericó? E aí eles espiaram e voltaram. Quando eles chegaram lá, que viram os moradores da terra, que a cidade era fortificada, eles, os 10, né, voltaram com medo, amedrontados. Mas Josué e Caleb chegaram, não, aquela terra é boa demais, aquela terra é muito boa. Nós vamos nos apossar daquela terra sim. Então, de 12, só 2 que estavam assim, com, né, força, garra, com visão daquilo que Deus tinha revelado. E se Deus falou que Ele vai nos dar, nós vamos confiar e vamos lá. Embora a cidade fosse fortificada, os guerreiros estivessem todos, né, cheios de armas, Josué e Caleb foi aqueles que se mantiveram firmes na promessa. Caleb é esse que é o pai de Axa, tá bom? Você chegou aí, Josué,
Mas lá, no, como eu estava dizendo, não sei nem se eu concluí. Lá em Juízes também, no capítulo 1, do versículo 11 ao 15, também está relatado a história de Axa, tá bom? Mas a gente vai ficar aqui em Josué. Josué, capítulo 15, a gente vai para a leitura. Lá no versículo 13, diz assim: A Calebe, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriate Arba, isto é, Hebron. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Enac. Você vê que aqui, ó, Calebe, ele expulsou aqueles moradores que eram do exército inimigo, né? E que eram estrangeiros, porque aquela terra fazia parte também da terra prometida que Deus tinha prometido para os israelitas, né? Para os hebreus na época. Versículo 15. Subiu aos habitantes de Derbe, cujo nome antes era Kiriate Sefer. Disse Calebe: a quem derrotar Kiriate Sefer e a tomar, darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. A palavra fala que ela apeou do jumento. Ela desceu ali, né, do jumentinho e foi falar com o pai dela naquele momento. Então Calebe lhe perguntou: o que você deseja? Verso 19. Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca. Dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Olha só, deixa eu te falar. Aqui, a nossa base devocional de hoje está no versículo 19. Na verdade, o texto de estudo é Josué, do capítulo 15, do 13 ao 19. Mas a nossa base, onde nós vamos focar na história dela, é o versículo 19. Que ela pediu um presente. Ela disse: dá-me um presente. Você me deu terra seca, mas me dá também fontes de água. Uau, que história, né? Que história, meu Deus do céu. Que história é essa? Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente olha para a história de Axa, você vai ver que a Bíblia fala que ela era filha única. Ela era uma filha única de Calebe. E a gente vê aqui que ela era uma moça corajosa. Ela era uma moça que ela era muito ousada. Ela foi uma mulher ousada. É interessante a gente pensar na história, porque aqui, Calebe, por ser um homem de Deus e por ser um homem sábio, ele devia saber que dentro da sua tribo ali, quem era corajoso ao ponto de ser um homem, que ia ser um homem forte para proteger a sua filha, para realmente ele confiar a sua filha em casamento. Isso são as minhas percepções aqui, tá? E aí, eu acredito que porque ele era líder, ele foi o primeiro líder ali. Você vai ver que no livro de Juízes, Calebe foi o primeiro líder ali, né? Depois que Josué faleceu, tudo, ele ficou liderando. E depois dele, você vai ver que o próprio Otiniel, a Bíblia fala lá em Juízes 3, que Otiniel, ele foi um dos juízes na época ali do povo. Ele foi um dos primeiros juízes, depois de Calebe foi ele, né? Então você vê que ele tinha consciência do que ele estava fazendo, embora fosse comum. Os pais, né, prepararem o casamento, negociarem casamento e ser feito dessa maneira. Era comum na época. Eu queria fazer uma leitura aqui com você sobre Axa, para a gente poder desenvolver essa história dela. Porque a gente tem estudado o livro, né, Mulheres da Bíblia, e no livro, que é esse daqui, ó, não tem Axa. Por incrível que pareça, não tem Axa aqui.
E nós vamos estudar Axa e o Senhor falou muito ao meu coração. Eu estava olhando quantas mulheres faltava e tem algumas mulheres que falam, meu Deus, tem algumas mulheres que são tão assim famosas na palavra e a gente precisa falar sobre elas. Uma delas que a gente já falou aqui foi Penina, a gente falou sobre ela, não tem no livro. Axa também não e Mical também não. E a gente vai também falar sobre elas. Mas voltando aqui, então, dentro desse estudo, que fala especificamente de Axa, ele diz assim, Axa, a filha esperta de Caleb, entrou em cena quando seu pai ofereceu um casamento entre ela e qualquer um que fosse capaz de conquistar a cidade de Kiriat Sefer. Então, a gente já passa para observar aqui que o pai dela, ele colocou ela, ele deu um desafio, né, para os homens ali da sua tribo. Viu? Aquele que for capaz de conquistar a cidade de Kiriat Sefer vai casar com a minha filha. Nada mais, nada menos que era a filha do líder na época, a filha do juiz na época. Foi mais ou menos o que Saul fez. Você lembra quando Saul, ele falou que quem derrubasse o gigante não ia pagar mais impostos, quem derrubasse o gigante ia tomar uma das filhas do rei para se casar, né? E a família não ia mais pagar impostos, lembra? Que Davi chegou lá na hora e falou, viu, mas o que estão falando aí? O que está acontecendo? Assim, assim, assim. Aí ele disse, mas o que vai receber esse homem que fizer? Não vai pagar mais impostos e também vai casar com a filha do rei. Ele falou, opa, eu sou o cara, esse cara sou eu. E ele foi para a guerra, ele foi e derrubou Golias. E quando a gente volta aqui para a história de Axa, você vai ver que Axa, ela foi oferecida, só que ela não foi oferecida para qualquer um, né? Oferecida, que eu quero dizer, na época o pai falou, viu, quem for o homem que conseguir conquistar aquela terra, eu vou dar a minha filha, além de você conquistar a terra, você vai casar com a filha do líder da época, a filha do juiz da época, que era Caleb. Deixa eu te falar uma coisa, quando a gente para observar essa história, você vai ver que a história, ela está falando aqui de uma terra que era seca. Essa terra, ela não tinha fontes. E o que era a fonte que a Bíblia falava na época, como a gente já leu aqui, ó, que Axa disse para o pai, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Nessa ocasião, claro, quando ela falou aqui, é porque ela já tinha sido casada com o marido. Ela entendeu que aquilo que era do marido também era dela. Só que, vamos voltar um pouquinho para a cabeça dos homens que estavam ouvindo para os homens que estavam ouvindo aquele desafio. Vamos pensar, porque ele deve ter juntado todos os homens e deve ter falado, olha, quem conquistar essa terra, além de conquistar a terra, eu vou dar um prêmio maior, vai se casar com a minha filha Axa. Peraí, quando a gente para pensar isso, automaticamente os homens já devem ter pensado, peraí, mas a terra é seca, a terra lá, ela não produz. De verdade, eu acredito, por minha conta em risco, eu acredito que Caleb sabia a filha que ele tem. Eu quero dizer para você, Deus, ele sabe quem é você. Ele conhece exclusivamente cada filho seu, ele conhece o teu potencial, ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe. Ele sabe muito bem, ele sabe. O Abba, ele nos conhece. É tão interessante porque eu, refletindo sobre essa história, eu paro para pensar numa terra seca, uma terra que devia ser muito extensa, nada, um chão, um pedaço de chão, e a gente vê que a palavra fala que ele deu um prêmio maior, ele deu uma motivação maior para aqueles homens. Eu penso que na mentalidade ali de Caleb, o que ele pensou? Bom, esses homens, eles vão olhar como a terra é seca. A terra sendo seca, eu não tenho o que fazer com ela. Mas um prêmio maior para eles é a minha filha. Então ela vai ser, além de ser uma mulher, né, bonita, esse homem, ele vai se casar com a filha de um líder da época, com o juiz da época.
E na cabeça, aí eu tô pensando com a cabeça de Caleb, tá? Na cabeça de Caleb, pra esse cara, pra ele entregar a filha dele pra ser marido desse cara, o cara tinha que ser corajoso, ele tinha que ter... Eu não vou falar aqui como é de costume da gente... Como os antigos falavam, né? O cara tem que ser cabra macho mesmo. Tipo saco roxo. Ai, meu Deus, eu falei. Ah, você sabe mais ou menos o que é isso, né? Ai, Jesus, me ajuda. Você percebe? Então ele sabia também, ele não ia entregar a filha dele pra um covarde. Ele não ia entregar a filha dele pra qualquer um. Mas ele sugeriu, viu, quem? O cara que foi corajoso, a ponto de conquistar aquela terra, eu tô dando a minha filha. Por outro lado, quando ele pensou na filha, eu acredito que ele imaginou, porque ele sabia o potencial da filha. Ele sabia o potencial que a filha dele tinha para fazer acontecer. Aí você vai observar que a palavra fala que o maior interesse de todos naquele tempo era terras. Eles tinham interesse em terra naquele tempo. A maioria deles, eles tinham interesse em terras. E ainda ele diz, e tudo dependia das terras. A adoração dependia da terra, o lar dependia da terra, o alimento dependia da terra, a segurança financeira dependia da terra e a política. E a capacidade, tudo dependia da terra, né? A segurança financeira e política, né? Então, dependendo da terra, do território que eles estavam, eles tinham segurança, além de financeira, segurança política também. E a capacidade de criar uma família. Porque se você está morando numa terra boa, você acaba tendo uma capacidade. Aí, ainda o autor aqui diz assim, tendo em vista que era costume na época os pais arranjarem os casamentos, a oferta de Caleb não foi incomum. A oferta que Caleb fez, ela não foi incomum, não era um absurdo. Meu, como que ele acaba oferecendo a filha para qualquer um? Qualquer um não era qualquer um. Que iria conquistar uma terra, que ia chegar lá e dominar, porque você vai ver que a palavra fala que ele tinha que dominar aquela terra ali. Ele tinha que expulsar os seus moradores, ele tinha que conquistar aquele território. Então o cara não ia ser qualquer um. Certamente não seria. Embora parecia, né, você juntar os homens da sua tribo e falar, viu, quem conquistar aquela terra, a terra é sua e eu também dou a minha filha em casamento. Não ia ser qualquer homem que ia fazer isso, né? Então a gente para observar que era comum eles arrumarem, eles arranjarem casamento para suas filhas. O autor ainda diz assim, o sobrinho de Caleb, Otoniel, ou Otiniel, né, aceitou o desafio. Tomou a cidade cananeia e recebeu tanto Axa quanto a porção de terra que tinha sido prometida a você, que tinha sido prometida a ele. Axa, porém, sabia que as suas terras só seriam produtivas se tivessem água. Ou seja, Axa, logo depois que ela se casou com Otiniel, você vai ver que ela entendeu que aquela terra também era dela. Ela entendeu que aquele lugar também era dela. Ela entendeu que aquele ambiente, aquele território também fazia parte dela. E ela não poderia se conformar com aquela situação, ela não poderia ficar daquele jeito. É tão linda essa história. E vou falar uma coisa pra você, gente, como Deus fala comigo com essa mulherada. Hoje eu tô entendendo por que o Senhor me levou em novembro a estudar as mulheres da Bíblia. As mulheres da Bíblia, elas passaram momentos muito pontuais. Eu comecei a estudar as mulheres da Bíblia por causa do projeto, né? Mulheres no Tempo do Fim. Eu falei, Senhor, nos dá estratégia, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. O que representa isso, mulheres no tempo do fim? E o Senhor me levou a estudar mulheres da Bíblia. O Senhor me disse exatamente isso. Se você quer ser uma mulher vivendo no tempo do fim, você precisa aprender com as mulheres da Bíblia. Porque elas foram mulheres que viveram no tempo do fim. Fim de um momento, fim de um relacionamento, fim da vida de um filho. Fim, elas viveram momentos que pareciam muitas vezes o fim da vida delas e não foi, né? Elas viveram, muitas mulheres, elas obedeceram a Deus, mas muitas mulheres não obedeceram, muitas mulheres se colocaram como, assim,
manipuladoras e tantas coisas, né? Aquelas dominadoras que a gente estudou, Jezabel, Atalia, Noádia também, era uma sacerdotisa da época. Algumas mulheres aí, né, que a gente estudou. Não foram muitas que foram maus exemplos, mas até com elas a gente aprende, até com elas. Então, hoje eu tenho compreensão, por que Deus nos leva a isso, que nem Axa. Quando eu estava olhando o livro e vendo as mulheres que a gente já estudou, e o livro ele não dá ordem alfabética, né? Ele é aleatório, as mulheres. Aí eu comecei a olhar e falei, nossa, tá faltando mulheres aqui, tá faltando Axa, tá faltando Mical, tá faltando Penina, tá faltando a mãe de Mica. Tem tantas mulheres que tá faltando. Olha, eu vou falar pra você, a Bíblia, ela tem muitas mulheres que fizeram parte da história. Muitas mulheres, muitas. E eu quero dizer pra você que Axa, ela não recusou um presente. Seja qual presente for que você receba, ainda que seja uma terra seca, receba. O que você vai fazer com ela, o que você vai fazer com esse presente, aí depende de quem você é, da sua identidade, depende da sua visão. Axa, ela assumiu aquela terra, aquele território como sendo dela. Axa olhou para aquele território e Axa disse assim, é minha terra, é minha terra, é o meu presente, é o meu território. Essa terra, essa casa, essa empresa, essa igreja, essa congregação também é minha. Essa família também é minha. Ei, mulher, ah, meu Deus. Às vezes a gente acaba, por causa de tantas coisas que a gente vive, a gente acaba nos esquivando, não é verdade? A gente acaba saindo de algumas zonas para a gente acabar se protegendo também. Mas Axa, ela olhou como se fosse dela também. Ela entendeu que era dela. Ela não é nem como se fosse. Era realmente dela, né? A gente vê a história aqui que ela aceitou. A palavra fala que Axa sabia que as suas terras só poderiam ser produtivas. Ela sabia que as suas terras elas poderiam ser boas se tivesse água, e a terra não tinha fontes. Eles falam fontes, são os poços, né? Poços de água. Não tinha nascente de água, melhor dizendo. Não tinha ali. Poços eles teriam que cavar, né? Mas não tinham nascentes de água. Então, era compreensível também muitos homens não querer lutar por aquela terra na época. O que nós vamos fazer com essa terra? Só que quando a gente vai estudar, a gente vê que ao redor, as outras terras, elas tinham nascente. Elas tinham fontes. É como se a gente parasse para imaginar que a terra onde Caleb conquistou fosse nesse meio aqui, ó. E aqui ao redor, né, tinha outras terras. E essas terras ao redor, elas tinham fontes, elas tinham nascentes. A palavra fala que Caleb, quando ela chegou para falar com ele, a palavra fala que ele perguntou, o que você quer? Ela falou, você me deu um presente. E você me deu um presente, e esse presente, ele é seco, ele tá seco a terra. Então eu queria te pedir também fontes. Eu queria te pedir fontes de água. Mas peraí, fontes de água, a gente poderia pensar, o que eu posso fazer se a terra é seca? Não, tinha cidades ao redor. A palavra fala que o pai dela, um pai amoroso, um pai amoroso, ele falou para ela, eu vou te dar as fontes superiores e as fontes inferiores. Então ela teve tudo ao redor da terra dela, tanto as fontes que estavam em cima como as fontes que estavam embaixo das terras ao redor. Olha para você observar como que é forte isso. Vendo que a solução encontrava-se nas nascentes próximas dali, Axa discutiu a situação com seu marido e convenceu-o de que ele precisava pedir ajuda ao pai dela. Você observa aqui no versículo 18 que ela fala, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que ele pedisse um campo ao pai dela.
Ela foi conversar com seu marido. A gente vê aqui que o autor falando que Axa, ela conversou com o marido a respeito do que estava acontecendo, a respeito da situação. Axa discutiu a situação com seu marido. Ela parou para conversar, ela falou, então vai conversar, conversa com meu pai, pede um campo de fonte, que tenha fonte, porque nós estamos aqui numa terra seca. A palavra fala, e ela convenceu o marido que precisava de ajuda, que eles precisavam de ajuda. Ela convenceu o marido que eles precisavam de ajuda. Quantas de nós precisamos de ajuda e não pedimos ajuda? Quantos de nós estamos precisando de socorro e a gente não pede socorro? Quantos de nós? E deixa eu te falar, Deus, ele pode nos ajudar, e você pode estar falando assim ou pensando, mas eu peço ajuda para Deus, mas parece que as coisas não vão, parece que as coisas não caminham. Ok, mas Deus, ele deixou pessoas na terra. E ele se move na terra por meio de nós. Afinal, onde ele deixou o Espírito dele? Aonde está o Espírito de Deus? Não está dentro das pessoas? Sim, então ele se move por meio das pessoas para nos ajudar. Ele envia os seus para nos servir, para nos abençoar. O Senhor envia. Percebe? A palavra fala, muitas vezes, que a gente... eu acho que é Tiago, eu até anotei aqui. Tiago capítulo 4, versículo 2. Fala, nós não temos nada porque nós não pedimos. Nada pedes, porque não... nada tendes, porque você nada pede. E quando pede, pede mal para os seus próprios interesses, para os seus próprios prazeres, para satisfazer o seu próprio ego. É aí que é o problema. Onde está a diferença daquilo que nós pedimos? Onde está a diferença de receber aquilo que pedimos? A nossa motivação. Se a motivação do que você está pedindo para Deus é só por causa do teu ego, só por causa para satisfazer o teu capricho, a tua vontade, para que diante das pessoas você possa falar, tá vendo? Aí, fui eu disse, tinha que fazer assim, porque é do meu jeito. Aí é o problema. Né? Aí é um problema. Então, por isso que o Senhor fala que a gente não tem nada porque a gente não pede. E quando a gente pede mal. Então a gente precisa entender qual é o segredo de Deus para nos dar. O segredo de Deus é o coletivo. O segredo de Deus é o todo. O segredo de Deus é que todos possam ser abençoados, todos possam ser curados. E a palavra fala aqui, o autor diz que Axa, porém, sabia que as suas terras só seriam produtivas se tivessem água. E vendo que a solução encontrava-se nas nascentes que estavam próximas dali, Axa discutiu a situação com seu marido e convenceu de que precisava pedir ajuda ao pai dela. A abordagem de Axa, buscando a bênção do pai, foi provavelmente o pedido de um presente de casamento e estava de acordo com as bênçãos para o casamento e famílias da época. Você vai observar aqui que depois ela conseguiu convencer o marido, ela não deixou de comunicar ao marido. Ele falou, viu, ela disse, é nossa terra. A terra é nossa, a terra está seca, nós precisamos de fontes. E a Bíblia fala que Cristo é a fonte. Cristo é a fonte. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por me comunicar. Obrigada. Me ajuda. Me ajuda. Obrigada, Jesus. Você percebe que aqui, depois que ela conversou com o marido, a palavra fala que ela apeou do jumento. O que acontece? Depois que ela conversou com o marido dela e ela convenceu ele de falar com o pai, eles estavam indo. Estavam indo os dois conversar com o pai. Eles estavam indo lá. Bom, ela teve entendimento que ela falou, viu, a gente precisa de fontes. E do lado das nossas terras tem fontes. E essas fontes pertencem ao meu pai. Então, eu preciso, se não pertencesse ao pai, era da mesma tribo. Então ele, como líder, nem todas, vamos corrigir, nem todas as terras ao redor eram do pai dela, né? Porque senão também seria dela por herança. Mas nem todas as terras eram dela, era do pai. Tinha terras de outros líderes de tribos. Ai, credo, me deu soluço agora. Porém, o pai dela era líder na ocasião. Então ela sabia que do lado tinha fontes, do lado das terras dela. Ela falou, viu, a gente precisa falar com meu pai, você precisa conversar com meu pai.
Vai lá conversar com ele. Tenta falar com ele. Eu acho a coisa mais linda. Eu acho a coisa mais linda, assim. É homem, mulher. Essa mulher que pulou na frente. Falou, ai, você me deu um presente? Eu também tô querendo outra coisa. Eu tô visualizando, por isso que eu tô rindo, tá? Eu tô visualizando a cena. Conversou com o marido, convenceu o marido, vamos falar com meu pai, bora, vamos lá, yes, tá certa, vamos lá. Aí, tava indo lá, né? Conversar com o pai. Quando ela viu o pai dela, ela pulou do jumento e já foi falar com ele, ela pulou na frente do homem. Ai, Jesus, ajuda a gente, Senhor, ajuda a gente, mulher. A gente se controlar, se equilibrar, Senhor. Olha, eu tô rindo aqui porque eu me identifico. Atitude de vai, pula na frente. Só que o que acontece? Ô, gente, outra coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu sou dessas. Eu choro, eu rio, tudo junto. Eu choro de alegria, eu choro de tristeza, eu choro de raiva, eu choro. Eu sou dessas mesmo. Daqui a pouco eu tô chorando, eu tô emocionada, daqui a pouco Deus já me lembra alguma coisa, eu já tô cascando na risada. Eu sou assim, mas eu sou de Deus, tá? Voltando aqui. Aí a palavra fala que ela convenceu o marido e eles estavam indo para conversar com Caleb, né? E para Otiniel pedir uma fonte, né? Um campo que tivesse fonte. A palavra fala que ela pulou do jumento. E então Caleb perguntou para ela: o que você deseja? O que você quer? O que aconteceu? Sabe quando a gente vai visitar os pais? O que aconteceu? Ou os filhos vêm? Não é normal. O que você está fazendo por aqui? A palavra fala que ela respondeu: dá-me um presente. Eu quero um presente. A forma de falar. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Aqui você vai ver que Axa, ela não tinha medo de falar. E falar abertamente. Você não precisa ter medo de falar. Você não precisa ter medo de falar. E eu vou te falar uma coisa. Axa, ela viveu num tempo que as mulheres, elas não tinham voz. Mulheres, elas não podiam abrir a boca para falar nada, muito menos expressar sua opinião. Opinião que nada. Você fica caladinha porque as mulheres, elas só servem para cuidar do lar e para procriar. Só. Mais nada. Era esse tempo que Axa vivia. Só que Axa, ela teve coragem. Ela teve coragem, ela foi uma mulher ousada, ela foi uma mulher corajosa, destemida. Ela foi uma mulher muito esperta, né? Ela foi muito esperta. Ela, com o impulso dela, ela pulou ali do jumento e o pai dela ela nem falou nada, ela só pulou do jumento e foi na frente. Ele poderia entender que ela correu para abraçar ele, mas ele falou, viu, o que você deseja? O que você quer? Ela falou, agora é minha chance. Essa é a minha oportunidade. Uma mulher de Deus, no tempo do fim, ela não perde oportunidades. Ela não perde oportunidade. Ela não para de falar aquilo que é necessário e abertamente declarar o que ela quer. Fala o que você quer, declaradamente. Fale para o seu pai o que você quer. Peça, sabe? Não tenha medo. Não tenha medo, porque o fato de Axa, ela ter falado abertamente, o fato dela não ter parado no medo, ela foi recompensada. Ela foi recompensada. A sua honestidade, a sua sinceridade foi recompensada. Né? A gente para observar que ela não se conformou. A Axa não se conformou com aquilo que ela tinha. Ela queria o melhor da terra. Às vezes a gente fala assim, eu não quero esse presente. Eu não quero isso daqui. Não vem me dar nada não que eu não quero. Não, ela recebeu o presente. Ela recebeu, no caso, a terra, vamos dizer assim, né? Se o presente hoje ele é bom ou não, ok, o que foi me dado foi isso. E o que eu vou fazer com o que foi me dado? O que eu vou fazer com essa terra? O que eu vou fazer com essa família? O que eu vou fazer com a situação que está? Esse emprego, esse salário. Entende? O que eu vou fazer? Ela foi uma mulher que ela estava inconformada. Ela não ficou parada nos complexos dela. E aí eu quero trazer para a nossa realidade hoje. Você está conformada com as suas complexidades? Eu tenho complexo disso, eu tenho complexo daquilo. Eu já me frustrei muito, já me decepcionei, já fui traída.
já fui caluniada. E hoje tem traumas. Eu tenho complexo da minha aparência. Eu tenho complexo da minha voz. Eu tenho complexo do meu tamanho, né? A gente precisa buscar ser melhor. Nós não podemos ficar parado nisso. Foi isso que me foi dado. O que o Senhor me deu hoje? O Senhor me deu um dia. Tá, mas eu não tenho a mistura, não tenho a carne, não tenho nada para colocar ali como um item principal para oferecer para minha família. Tá, mas o que você vai fazer com aquilo que você tem na mão? Eu tenho um arroz amanhecido. O que você vai fazer? Eu vou fazer bolinho de arroz. Eu tenho 2 ovos aqui, mas nós estamos em 5. O que nós vamos fazer? Eu vou fazer um omelete. Entende? Você não pode ser conformada. E você tem que ser grata com o que você tem. Foi oferecido para ela uma terra seca. Otiniel tinha consciência disso quando ele foi lutar, né? Caleb, quando ofereceu, tinha consciência disso. E Axa, quando ela recebeu aquele homem, e detalhe, viu? O marido de Axa, ele era um homem corajoso e que tinha um potencial de liderança. Você vai ver depois, lá em Juízes 3, que Otiniel, depois, se eu não me engano, acho que foi logo depois de Caleb, ele se tornou, eu acho que é isso mesmo. Eu não estudei a história dele, mas ele se tornou líder na época também dos israelitas. Durante 40 anos, enquanto ele reinou, depois a gente vai ver ali rapidinho. Olha a hora, meu Deus. Ele também foi líder. Então, ele não se casou só com a filha do líder da época. Ele se tornou líder também. Ou seja, ela era uma líder, ela era uma mulher que ela sabia o que ela queria. Ela era uma mulher que ela era grata por aquilo que ela tinha e ela não se conformava com aquilo. Eu vou fazer mais. Então ela não parou nos complexos dela. Ela não parou naquele sentimento de rejeição. Meu Deus. Ela não parou na rejeição. Sabe? Rejeição do pai, rejeição dos colegas, rejeição do marido, rejeição da mãe. Ela não parou. Eu tô trazendo dentro dessas questões, mas para nossa vida hoje, para você pensar, é porque tá vindo aqui, né? Às vezes a gente se conforma com aquele sentimento de rejeição e acolhe ele dentro de nós. Não, eu não posso ficar assim. Às vezes a gente também aceita as sentenças do inferno sobre nós, palavras de maldição que foi enviado sobre nós, e a gente fala assim, é aquilo que meu pai falou mesmo. É aquilo que a minha avó falou quando eu era criança. É aquilo mesmo. Não aceita as sentenças do inferno sobre a sua vida. O que você precisa fazer é denunciar isso. Eu denuncio toda a palavra de maldição que foi lançada sobre mim. Eu rejeito, eu declaro agora desfeito toda a sentença de morte, de falência, de escassez, de abandono na minha vida. Eu rejeito tudo isso. E aí você vai pedir para o Senhor. Você vai pedir para o Senhor ajuda. Senhor, me ajuda. Me ajuda a eu ter coragem, ousadia para ir fazer acontecer. Para eu realizar. Sabe? Uma mulher de Deus no tempo do fim, ela é uma mulher cheia do Espírito Santo. E ela deve ser inconformada com a situação que ela está vivendo. Inconformada com a mediocridade. Sabe? Uma mulher de Deus no tempo do fim, ela não pode ser conformada com a mediocridade. Ela não pode ser uma mulher que é conformada com derrotas. Derrotas sempre na mesma área. Uma mulher no tempo do fim, ela é cheia do Espírito Santo e ela é inconformada em permanecer em relacionamentos doentios. Uma mulher no tempo do fim, que ela é cheia do Espírito de Deus, porque ela é uma mulher de Deus, ela é uma mulher que ela não se conforma com derrotas. Ela é uma mulher que ela não se conforma com a desonra. Então ela não vai tomar essa forma de desonra. Eu não vou me vestir de desonra. Eu não vou me vestir de vítima. Eu não vou me vestir, sabe, com a roupagem de miséria. Eu não vou me vestir com um sentimento de perda. Eu não vou me vestir disso. Eu não vou me vestir de opróbrio. Sabe? É interessante a gente pensar sobre isso, porque a Axa, ela recebeu um presente e ela ficou inconformada com aquilo. Ela falou, preciso de fontes. E depois que ela obteve o acordo do marido, porque a Bíblia fala que tem que ter concordância, né?
Ela foi até lá, mas ela pulou e ela poderia ter pulado e ido à frente. Ai, desculpa. Ela poderia ter pulado e ido à frente para abraçar o pai, porque estava com saudade e tudo, mas ele perguntou o que ela queria. E ela aproveitou a oportunidade. Eu anotei aqui também que uma mulher de Deus no tempo do fim, ela aproveita as oportunidades. Ela identifica oportunidades no momento. A gente identifica. A Axa, ela já tinha conversado com o marido, mas ela naquele momento, ela foi por aquilo que ela sentiu. Ela foi por aquilo que ela desejava, ela queria. Eu preciso pedir pro meu pai. Eu preciso pedir pro meu pai. Então, ela foi uma mulher que ela teve coragem, né? Ela foi uma mulher que ela aproveitou uma oportunidade. Aquele era o momento. E é sobre isso que eu quero falar para você, porque a gente precisa entender que a gente só recebe se a gente pedir. Lá em Mateus 7, o Senhor já nos fala isso, não é? Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Batei, batei e abre-se-vos-á. Não é assim? Então você bate, bate, vai abrir. Pede, pede, vai ser te dado. Procura, procura que você vai encontrar. Não é assim que a gente lê ali em Mateus capítulo 7, versículo 7, 8 mais ou menos. Então quer dizer, primeiro, para mim receber eu preciso pedir. Eu preciso pedir ajuda para o Senhor. Eu preciso pedir ajuda para o Senhor. Eu preciso pedir ajuda para as pessoas. Eu preciso falar com o Senhor. Eu preciso denunciar no mundo espiritual as situações que têm me levado a ficar conformada. Você não pode se conformar com a situação que você está vivendo. Essa não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus. Entende? Quando a gente para pensar nessa questão de inconformidade, a gente busca discernimento. Você sabe que o dom de discernimento, de espírito, a gente passa a discernir qual é o espírito que está atuando nas pessoas, qual é o espírito que está atuando em nós, se é o espírito de Deus, se é o espírito maligno ou se é nosso espírito, que o nosso espírito fala de alma. O nosso espírito em nós é a nossa alma. A gente tem o espírito de Deus em nós, então a gente é corpo, alma e espírito. A gente tem o espírito de Deus em nós, a gente tem a nossa alma, que é o nosso espírito em nós, vamos pensar assim, e o nosso corpo, que é essa matéria aqui. Entende? E muitas vezes a gente é dominado pela nossa alma, que eu chamo nesse momento de o nosso espírito. Então tem 3 vozes que pode falar dentro de nós. A voz de Deus, a voz do diabo ou a nossa própria voz, que muitas vezes quem nos sabota é a nossa própria voz. Entende? Então hoje eu quero dizer para você que você precisa discernir os espíritos, discernir o tempo, discernir o momento, discernir, saber o que você quer. O que é que você quer? Eu quero isso. Então o que você está fazendo para que isso mude? Eu quero a restauração do meu casamento. O que você quer? Decida como é que está. Meu território é esse daqui. Mas eu não quero ficar nessa situação. Então você tem que ter discernimento, você tem que saber o que você quer. E aí você vai pedir com discernimento. Então se você sabe o que você quer, você sabe o que você vai pedir. Logo em seguida, você precisa entender o momento certo para você falar e a maneira de falar. É o que a gente aprende com Axa aqui. Porque Axa, a palavra fala que quando ela pulou ali, que ela foi de encontro com seu pai, quando ela pulou do jumento, para ir se encontrar com ele, a palavra fala que logo em seguida o pai dela perguntou o que ela desejava. E ela foi por lá por quê? Porque ela desejava fontes. Ela desejava uma fonte. Esse era o desejo dela. Você percebeu a pergunta dele? O que você deseja? Né? Eu desejo fontes. Eu desejo um presente. Eu quero que você me dê um presente. Me dá um presente? Quem é que nega um pedido desse? Olha a forma de falar. Então, quando a gente discerne o que a gente quer e discerne os ambientes, discerne as pessoas, você vai saber a forma certa de falar e o momento certo. Então, não é que você está chegando com 2 pés. Viu? Porque você me deu uma terra que não presta. Como que uma pessoa é capaz de dar uma terra para outra seca? Você me deu como esposa. Ok, mas olha a terra que você deu para nós. Como é que nós vamos produzir aqui? Não, ela não chegou reclamando. Ela falou, me dá um presente. Me dá um presente. Você me deu uma terra que é seca.
você me deu uma terra lá no Negev. E aquela terra não tem fontes, então eu preciso também de fontes de água. Me dá de presente? Ela pediu de presente. Olha o jeito, olha a maneira. Ai, meu Deus, bati aqui. Olha a maneira que ela falou, percebe? E o pai dela atendeu prontamente. A palavra fala que o pai disse para ela: então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Então, se ela não fosse receber água de cima, ela ia receber água de baixo e a terra dela ia ser produtiva, próspera, sempre. Quando secasse as fontes de baixo, quando chegasse um tempo que não tivesse chovendo muito e as fontes de baixo não tivesse água, ia vir água de cima. Se chegasse um tempo que não tivesse água em cima, ela ia ter água embaixo, mas ela não ia ficar sem água. Porque a fonte ia jorrar de cima e de baixo. Uau! Obrigado, Abba. O que você quer? O que você quer? Seja clara. Seja clara para o Senhor e discirna. Discirna o ambiente, o que está acontecendo. Discirna. Busque discernimento. E saiba o que você quer e peça. Peça o que você quer, porque você vai receber. Nós precisamos entender que Axa venceu o medo e os seus complexos. Complexo de ser mulher, complexo de naquela época a mulher não podia ser ouvida. Complexo, talvez, de ser rejeitada. Falar, olha o presente que ele me deu. Meu pai tem isso, meu pai tem aquilo outro, ele me deu isso. Não, seja grata. Seja grata com tudo que você tem. Seja grata por todos os caminhos que você já passou. Por todas as pessoas que já te ensinou de alguma forma. Seja grata. E vença os seus complexos. Vença o seu complexo de ouvir um não. Vença. Sabe o que eu falo aqui em casa? Eu costumo dizer assim, filho, vai lá e faz. Tenho 3 rapazes, né? Vai e faz. O não a gente já tem. O não você já tem. Você é o sim. Você é o sim. Então, tenta, busca, né? Não tenha medo de ouvir não do seu chefe. Não tenha medo de ouvir não do seu supervisor. Não tenha medo de ouvir não do seu encarregado. Não tenha medo. Não tenha medo de ouvir não do seu marido. Não tenha medo de ouvir não dos seus líderes. Não tenha medo. Vença os seus complexos. Vença esse medo que te paralisa de falar abertamente. De falar o que você quer. Vença. Vença o seu medo de falar com o seu pastor. Vença. Vença o medo da sua vida, de viver a vida. Vença esse medo. Vença. Sabe, você precisa romper o não. Você precisa romper o não. Passar por meio do não e atravessa até chegar ao sim. Percebe? Você compreende o que eu estou falando? Você que está aqui comigo? Eu estou sendo clara? Eu estou conseguindo... Você está conseguindo me compreender? Me faço compreender? Diz aí pra mim. Você pode tocar no coração? Pra me dar uma comunicação? Me comunica. Você tá entendendo o que eu tô falando? Gente, eu tô sendo clara? Me ajuda. Eu tô conseguindo ser clara? Você tem alguma dúvida disso que eu estou falando? Sim ou não? Diz aí. Você sabe que Axa, aqui no texto, ele fala que Axa demonstrou envolvimento e interesse por sua herança, por seu casamento e por seu futuro. Ela não foi gananciosa, mas também não hesitou em ir atrás daquilo que ela precisava. Axa não hesitou. Entende? É interessante porque ela demonstrou interesse. Ela demonstrou envolvimento, porque aquela também era herança dela. Aquela terra também era herança dela. O casamento também era dela. O futuro também pertencia a ela e aos seus filhos. Então, nós precisamos parar para pensar hoje sobre tudo isso que Deus tem falado para nós. Porque muitas vezes a gente para na reclamação daquilo que nós já temos. A gente reclama, em vez de fazer acontecer diferente com aquilo que é nosso território, nossa terra, nosso casamento, nossa família, nossa igreja, entre tantas coisas aí, nosso emprego, nosso salário, né? O curso que você escolheu, tanta coisa, né? E a gente acaba reclamando, em vez da gente fazer acontecer. Seja a diferença onde você está. Seja o sal, seja a luz.
Seja você a resposta, seja você a solução, seja você. Então, o que você tem hoje? Agradeça e faça acontecer diferente. Vai atrás, peça. Peça para o seu pai não vai negar. Às vezes a gente fala assim, Deus já sabe o que eu estou passando, não tem que falar com Deus. Tem sim, você tem que falar com Deus. Deus já vê todas as coisas, Deus está vendo o que eu estou passando. Tá, Ele está vendo, mas e você? Está fazendo o quê? Você está conformada? Então você precisa falar com o seu pai, fazer alguma coisa. Fale com o seu pai, entre em concordância com o teu marido, entre em concordância com as pessoas que você tem uma aliança e vai falar com o teu pai. Foi tão simples, né? Foi tão simples. Foi tão rápido quando a palavra fala aqui que Caleb deu as 2 fontes para ela. Então, entenda que a herança também é sua. Se envolva. Se envolva. O interesse também é seu. Claro que não é interesse ganancioso. É que nem o texto fala aqui, ela não foi gananciosa. Mas ela não hesitou em ir atrás daquilo que ela precisava. Ela precisava de água. Ela precisava ter fontes naquela terra. Preciso de ter fontes nessa terra. Né? Então, eu preciso de fontes aqui. E é isso que a gente precisa. E aí você vai fazer. Então rompa. Que você possa romper o não e o medo. Que você receba discernimento do Senhor. Para você saber como falar. E o momento certo para você falar. Que você receba do Senhor. Que você receba do Senhor nesse dia. Assim, coragem, né? Para você falar mesmo o que você quer. Então, seja ousada, seja corajosa. Seja o sim. Tá bom? Vamos orar? Abba, obrigada. Obrigada por essa palavra que me alinha ao que eu estou vivendo, assim como cada mulher tem falado ao meu espírito, ao meu coração. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo, Abba. E eu quero nesse momento, pedir que o Senhor derrame sobre cada uma de nós que estamos ouvindo aqui agora uma unção de ousadia, uma unção de coragem, uma unção assim de força, para que a gente possa ir atrás daquilo que nós estamos precisando nesse momento. Nós queremos, assim como Axa, entender que tudo que está acontecendo nos envolve também, faz parte da nossa herança também, faz parte do nosso futuro também. Nós estamos totalmente envolvidos. Senhor, que nós venhamos ser como Axa, uma mulher que foi grata. Ela foi grata por aquele presente que ela recebeu. Ela foi grata. Mas ela não se conformou com aquilo. Ela foi buscar melhorar aquilo que ela tinha já em mãos. E com muita sabedoria no falar, com muita ternura, com muito discernimento no falar, ela soube esperar a oportunidade certa. Ela soube esperar o momento certo, mas principalmente soube falar da maneira certa. Nos ensina, Abba, nós te pedimos. Hoje nós temos clareza do que nós queremos. Eu tenho clareza do que eu quero. E eu quero colocar isso diante do teu altar. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu te peço. Infinitamente mais do que nós pensamos. O Senhor é poderoso para isso. Então eu quero te pedir. Ativa-nos. Nos ativa a viver uma vida sem medo de falar. Muitas vezes nós não falamos. E só o que está faltando para nós é falar. Nós queremos ser ativadas por ti nesse momento. Nós assumimos que nós somos mulheres de Deus no tempo do fim, que são cheias do Espírito Santo de Deus, e que não se conforma em viver uma vida medíocre, não se conforma em viver ora com bom, ora com ruim, não. Eu não me conformo com a mediocridade. Eu não me conformo com esse ambiente, eu não me conformo.
Nos enche, Abba. Nos enche nessa manhã. Obrigada por tudo que o Senhor tem revelado ao meu espírito, nesse dia também. A Axa também me ensina muito. E eu vou ser como Axa. Eu assumo esse lugar. Eu assumo. A experiência de Axa me dá vida e me encoraja a fazer também como ela fez. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, nesse exato momento e para sempre. Um beijo, que Deus te abençoe e até quarta-feira. Está aqui de volta com mais uma Mulher da Bíblia. Beijo, obrigado por você estar comigo aqui até agora, tá? Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau.